Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. No vídeo de hoje vamos continuar as aplicações com PWM. Já vínhamos estudando nas aulas anteriores, vamos para uma aplicação mais próxima da prática hoje, utilizando o PIC 16F877A para controlar motores DC. É uma aplicação muito interessante para o módulo PWM do PIC. Vamos ver aqui, estou com um projeto vazio no Isis Proteus. Vamos pegar o 877A. Vamos precisar também de resistores. E por enquanto é isso. Vamos tentar fazer um projeto aqui em tempo real com vocês, que eu acredito que seja mais interessante e vocês acabam aprendendo mais com isso. Um resistor de pull-up aqui no Master Clear. E o 877A. Eu desenhei aqui previamente o esquema que queremos fazer hoje. Então imagine que você tem um controlador que está manipulando um motor DC. Um motor DC é aquele que alimentamos com uma tensão contínua, como bem sabemos. Um pequeno motor DC, representado aqui com estes círculos. O controlador é o nosso microcontrolador, que tem o PWM. Então estamos controlando este motor com PWM. Entretanto, sabemos que um motor ele pode perder seu torque conforme é forçado por algum mecanismo, ou podemos imaginar, por exemplo, uma unidade robótica. Quando ela estiver subindo uma rampa, é natural que os motores acabem sendo forçados mais. Isto causa um aquecimento no motor e também pode causar uma queda de tensão no motor, no controle do motor. Então é isso que vamos implementar hoje, aproveitando o PWM. Vamos aplicar um PWM com um Duty Cycle específico no motor e vamos ao mesmo tempo medir a tensão do motor, a tensão no driver do motor através de um sensor, e este sensor vai ser conectado ao ADC, ao conversor AD do 877A. Quando essa tensão baixar a um nível não desejável, significa que o motor está sendo forçado mais do que deve. Vamos aumentar o Duty Cycle do PWM e fazer com que o motor tenha condições de vencer este obstáculo, ou então ficar mais forte para a aplicação a que ele está submetido. Então um controle bem elementar em malha fechada. Se isso fosse uma unidade robótica, este seria um sensor proprioceptivo que está medindo alguma condição interna do nosso robô, como já estudamos na série Robots, e podemos implementar um controle de temperatura também. Este sensor pode ser um sensor de temperatura ou um sensor que mede a tensão. No caso, hoje vamos exemplificar com um sensor que vai medir a tensão do motor. Aqui está o PIC, vamos pegar um motor também, para desenhar o diagrama esquemático aqui e depois simular na prática, aliás, testar na prática mesmo. Vamos pegar o BC337 para utilizar como driver do motor. Motor DC. Vamos utilizar na prática um motor de 5 volts. Então vamos utilizar a mesma fonte de alimentação. O ideal é sempre você isolar as alimentações, como já estudamos em outros vídeos do canal, mas pode, neste caso aqui, para um teste breve, só para demonstrar a aplicação, podemos utilizar a mesma fonte que iremos alimentar o microcontrolador. Então um driver simples e convencional é o que estamos representando aqui, com o transistor BC337, o coletor vai no motor, que vai para os 5 volts, e o resistor de polarização de base tem o valor típico de 1 kΩ. Aplicando o nível alto neste ponto aqui, saturamos o transistor e ligamos o motor. E o emissor vai para o terra do circuito, que é em comum com o terra do microcontrolador. Vamos precisar de um diodo de proteção. Um N4007 vamos utilizar, que vai em paralelo com o motor. Protege tanto o transistor driver quanto o microcontrolador de surtos de tensão, visto que o motor é uma carga indutiva. Uma carga indutiva pode ter surtos de tensão pela equação do indutor
como também já vimos em outros vídeos aqui do canal. Vamos aplicar o PWM neste ponto, vamos utilizar o CCP1 do microcontrolador. Ele vai ligado aqui, então, aplicando um PWM com um Duty Cycle, estaremos controlando este motor por PWM. O circuito mais básico de hoje é este. O que temos que fazer é medir a tensão neste ponto aqui, pode ser referenciada ao terra, que quando este motor for submetido a uma carga, ele vai ter uma queda de tensão de alguns milivolts neste ponto aqui. É esta queda de tensão que estaremos medindo com o nosso ADC. Vamos desenvolver o código. Eu já iniciei aqui o código. Na realidade só tem a função principal e o cabeçalho. Vamos utilizar um cristal de 16 MHz. E o ciclo de máquina eu deixei aqui em aberto. Você calcula o ciclo de máquina e comenta aqui embaixo qual o ciclo de máquina para um cristal de 16 MHz. Eu quero ver se você está ligado nas aulas, então faça o cálculo e posta aqui nos comentários, ok? Então vamos continuar aqui, vamos precisar da nossa variável do Duty Cycle. Pode ser uma variável unsigned short, vamos chamar de %duty. Hoje vamos utilizar no percentual. E uma variável para o ADC, que pode ser uma unsigned int. Vamos chamar de ADC para ler o ADC e inicializá-la em 0. O unsigned já subentende uma variável do tipo inteiro, por isso eu posso declarar apenas como unsigned. Eu já sei que é uma unsigned int. E aí vamos começar a configurar o nosso microcontrolador. CMCON igual a 7. Desabilito os comparadores. E aí o registrador ADCON0 tem que ser configurado e o ADCON1 tem que ser configurado. Vamos utilizar a entrada AN0 do microcontrolador. Aqui é o pino 2, então temos que configurar esta entrada aqui, o pino 2, que é o RA0, como uma entrada analógica e temos que ligar o módulo do ADC. Para isso vamos no datasheet, está aqui o 877A. Lembrando sempre que com o datasheet o seu projeto vai mais longe. Então vamos procurar o ADCON0 para ver como configurá-lo. O bit que temos que controlar aqui no ADCON0, estou na página 127 do PDF, é o AD-ON, que é o que liga o módulo conversor AD, como diz aqui. O módulo do conversor AD é ligado colocando este bit em 1. Aqui é o que o datasheet nos diz. E aqui nos bits 5 a 3 eu configuro o canal que eu vou utilizar. Como eu vou utilizar o AN0, eu vou deixar eles todos em 0. E os demais bits podem ficar em 0. Portanto, este registrador todo aqui eu faço ele igual a 1. Dessa forma, o bit menos significativo estará sendo ativado. ADCON0 igual a 1. Liga o módulo conversor AD e habilita o canal AN0 com este comando. E o ADCON1, que está na página 128, seguindo a tabela aqui dos bits 3 ao 0, eu configuro quais pinos serão analógicos e quais serão digitais. Eu quero apenas o AN0, vejam aqui na tabela o AN0 como analógico. A opção que me dá ele como analógico e os demais como digitais é esta aqui, que tem todos os outros em digital, vejam o D aqui, e ele é analógico, representado pelo A. O valor é
1110. 1110 é 14 em binário e 14 é o E em hexadecimal. Portanto, o ADCON1 tem que ser igual a 0E. Porque os outros bits, este aqui vamos deixar os dois em 0, e esses outros dois não são implementados como é demonstrado aqui. Este comando, então, do registrador ADCON1 configura apenas o AN0 como analógico. Vamos com as funções de PWM. Vamos no help. Que eu não sei de cor elas, então eu venho em help, índice e pesquiso por PWM. Toda a biblioteca é mostrada aqui. E aí vamos configurar apenas o PWM1, portanto é PWM1 init. E eu coloco a frequência do meu PWM. E aí, muito importante, a frequência do PWM será mantida sempre constante. Por quê? Porque PWM é variação, aliás, modulação por largura de pulso. Pulse Width Modulation. Portanto, temos que manter a frequência constante e variar apenas o duty cycle. Por isso que eu defino aqui o PWM1 init. Vamos pegar uma frequência de 1 kHz. Está de acordo para o controle de um motor. Aqui inicio o PWM1 com a frequência de 1 kHz. Beleza, agora vamos utilizar o PWM1 Start. Aí está ele. E o PWM1 Set Duty. E aí o próprio help nos fornece a equação, pois eu quero utilizar o duty cycle percentual. O percentual dele está aqui. Para isso eu tenho que colocar no parâmetro o valor percentual vezes 255, que são os 8 bits de resolução, dividido por 100. E eu já tenho aqui a minha variável declarada, que é o %duty. Ctrl C, Ctrl V, este valor vezes 255 dividido por 100. Compilando, tudo certo, vamos ver se já conseguimos enxergar este PWM em 1 kHz. Vamos carregar aqui, colocando 16 MHz e abrindo aqui o código da aula de hoje, o hexadecimal. Ok. Osciloscópio do ISIS ligado no PWM. Vamos colocar em DC. E acho que temos que configurar ele como saída ainda para ter o PWM aqui. Vamos só desconectar aqui o motor para ver se não está havendo nenhuma interferência. Ainda não está configurado. Vamos ver aqui. Código-fonte. Vamos colocar aqui o loop infinito. Falta inicializar, acho que é este o problema. Vamos inicializar em 50% a nossa variável de duty. E aí sim acho que vai funcionar aqui, vamos ver. Aí está. PWM configurado, frequência 1 milissegundo de período dá 1 kHz de frequência. Então está ok, já está funcionando o PWM. Vamos conectar o motor já. E vejo que o nosso motor também já está girando aqui, o driver também funcionou. Beleza, o PWM está ok.
O próximo passo aqui no loop infinito, atribuirmos à variável ADC o valor ADC read. Já vimos os comandos do ADC aqui do microC em outras videoaulas do curso, então confira se ainda não viu. Já explicamos detalhadamente conversão AD aqui no curso. E aí o PWM1 set DUT. Vamos copiar o parâmetro aqui para ganhar tempo, Ctrl C, Ctrl V. Estaremos sempre atualizando o DUT cycle. E aí o laço de condição, if ADC menor que algum valor, vamos incrementar o percentual do DUT cycle. Aliás, só a variável %DUT mais. Vamos dar um delay de uns 50 milissegundos, só para não ser na hora. E aí, aqui dentro, se if %DUT maior que 90%, vamos fixá-lo em 90%. Então, %DUT igual a 90. Porque se eu incrementando o percentual DUT e ele passar de 100, ele volta a ser 0 e não queremos isso. Então, se for maior que 90, fixamos em 90. Aí, para completar a lógica, se não, %DUT vamos pegar um valor de 80%. Fixar um valor de 80%. E é isso, só temos agora que projetar este valor do ADC de modo que eu consiga completar a minha lógica. Se eu compilar agora vai dar erro porque eu não escolhi um valor. O conversor AD tem 10 bits, então ele vai de 0 a 1023. Aplicando 5 volts na entrada AD, como já vimos nas outras videoaulas, teremos o valor discreto 1023. Vamos fazer uma regra de 3 para ver uma determinada tensão. Para isso, vamos medir essa tensão nesse ponto aqui. Poderíamos aplicar esta tensão diretamente no conversor AD? Até poderíamos, porque a tensão máxima neste ponto será 5 volts, que é o máximo do ADC. Mas como eu quero monitorar apenas um ponto menor, eu posso diminuir essa resolução do ADC, limitando a minha tensão a um valor inferior a 5 volts. Então, com isso eu já estarei isolando possíveis interferências, que o ruído gerado aqui, neste ponto, será grande, ainda mais se a sua fonte de alimentação não for bem filtrada, não tiver alto desacoplamento nos circuitos dela. Então vamos fazer uma isolação, primeiro projetando um divisor de tensão. Um divisor de tensão de tal forma que eu pegue 5 volts aqui e tenha na sua saída 2. Vamos pegar 2 resistores. E aí já vamos revisando a boa e velha eletrônica básica aqui. Tenho aqui 5 volts. Este ponto vai para o ground. Então a ideia é ter 2 volts neste ponto aqui. Pegar aqui um voltage probe. Então 5 volts neste ponto aqui. E aqui eu quero ter 2 volts. Vamos trabalhar assim, já estaremos isolando este ponto do nosso ADC, mas depois ainda faremos uma outra sacada para isolar ainda mais e melhorar a eficiência, que este aqui, se você percebeu, é o nosso sensor proprioceptivo. Vamos arbitrar já um valor para R4, vamos utilizar um valor 9.1K, um valor comercial. Você pode arbitrar o valor que quiser, eu estou escolhendo 9.1 kΩ.
de modo que temos que projetar R3 para garantir uma tensão de saída de 2 volts no resistor, sabendo a tensão de entrada que é 5. Equação do divisor de tensão. Só voltando para o diagrama, é R3 em cima e R4 embaixo. Então, Vout é igual a R4 dividido por R4 mais R3. Tudo isso vezes Vin. Eu arbitrei o valor de R4, eu tenho que descobrir R3, então vamos isolá-lo na equação. Multiplicando os dois lados por R4 mais R3, terei o resultado aqui de R4 dividido por Vout vezes Vin. E aí eu posso pegar o R4 que está aqui, passar para o outro lado, ou subtrair R4 dos dois lados da equação, que seria o que de fato acontece. Agora é só substituir os valores. Vamos pegar aqui o R4, arbitramos 9.100, que é o 9K1, dividido por Vout, que eu quero 2 volts, vezes Vin, que é 5 volts, e aí isso tudo menos 9.100. E aí está uma conta bem simples, 9.100 dividido por 2, vezes 5, menos 9.100, 13.650. 13.650 ohms, que não é um valor comercial. Vamos utilizar o valor comercial mais próximo, que é 15 kΩ, para o R3. Então, queremos uma tensão muito próxima de 2 neste ponto aqui. Dando um play, 1.88. Então, está beleza. Este ponto vamos jogar no ADC, isolando ele com um dispositivo que tem alta impedância de entrada e baixa impedância de saída, que é o nosso conhecido amplificador operacional. Vamos pegar o 741. O 741 será ligado ao ADC como um buffer. Portanto, a topologia é esta. E o 4 vai no ground, o 7 vai nos 5 volts e o 3 é a entrada, que é este ponto aqui. E aí isso completa o nosso sensor proprioceptivo. Eu pego 2 volts, aplico a este operacional ligado como buffer, estarei isolando bem esta tensão aqui da nossa entrada AD do microcontrolador. E agora que eu tenho o valor próximo de 2 volts, podemos fazer uma regra de 3. 1023 é 5 volts. X é 2. Ou seja, 1023 vezes 2 dividido por 5 é o valor do ADC que eu tenho que colocar lá naquele laço if. 1023 vezes 2 dividido por 5, 409,2. Vamos arredondar para 400. Acho que está de bom tamanho já. Se o ADC for menor que 400, vai baixar a nossa tensão. O Duty Cycle, que será 80%, caso contrário, passa a ser 90%. Ele vai aumentando, incrementando ele a uma razão de 50 milissegundos cada incremento até 90%. Por quê? Significa que, se o ADC baixou deste valor, eu terei uma queda de tensão no ponto de acionamento do motor. Significa que estamos forçando o motor demais.
forçando o motor demais, eu tenho que compensar isso para que ele tenha mais torque e consiga movimentar este mecanismo. Então este é o controle em malha fechada que estamos implementando aqui. Desta forma, teremos a lógica completa. Vamos compilar. Não tem como simular aqui a questão da queda de tensão do motor. O que faremos é emular isso utilizando um potenciômetro. Vamos pegar aqui um potenciômetro. Mas o teste prático será feito com o motor e o circuito do sensor proprioceptivo. Vamos pegar e ligar entre o 0 e 5 volts e aí medir a tensão ali em nossa entrada D com uma Voltage Pro. Play para simular. Temos aí o nosso Duty Cycle em 80% e 2.49 volts no AN0. Baixando esta tensão a uma tensão menor que 2 volts, um pouco menor, temos que ver este Duty Cycle indo para 90. Vamos ver se isso é verdade, emulando aqui a queda de tensão. Estamos abaixo de 2 e vejam que ele foi para 90% e se manteve por causa do segundo laço IF. Esse laço IF aninhado aqui, que prende ele em 90%. Aí temos a compensação do motor. Ele venceu o obstáculo, a tensão estabiliza, pois ele não estará sendo tão forçado assim. O que ocorre? A tensão volta ao normal e o Duty Cycle é compensado de novo. Acredito que este controle PWM seja de grande utilidade para todo mundo. É claro que vamos testar isso na prática agora utilizando o motor de verdade e verificando essa queda de tensão. Então, venha comigo! Galera, aqui está o circuito ligado na prática, o nosso microcontrolador PIC877A. Esses botões aqui são os que utilizamos na implementação da aula passada. E estamos aqui com o circuito driver com o sensor proprioceptivo que implementamos no vídeo de hoje. O 741, com capacitor de 100 nanofarad entre os terminais de alimentação para desacoplamento, e ele está ligado como um buffer. O operacional ligado como um buffer tem ganho unitário. O que eu variar de tensão na entrada, eu terei a mesma variação na saída, com a vantagem daquela isolação, por ele ter uma alta impedância na entrada e uma baixa impedância na saída. BC337, o diodo 1N4007, o resistor de polarização de base, e aqui a nossa saída PWM, e o canal 1 do osciloscópio está nela. O nosso divisor de tensão projetado aqui, e o motor que já está girando. A saída do operacional vai ligada no pino 2 do 877A, que é a entrada AN0. E aí vejam que estamos medindo a tensão, está em 1.913, e aí vamos simular, forçando o eixo do motor, verificaremos uma queda de tensão. Vejam que a tensão cai em alguns milivolts, e é com esta queda de tensão que veremos o nosso Duty Cycle ir para 90% no osciloscópio, visto que o circuito de controle está compensando este torque. Vamos verificar as formas de onda. Aí está, vejam que quando eu forço o eixo do motor, ele compensa no PWM, vai para 90%. E temos uma frequência de 1 kHz, como previsto para o PWM implementado aqui. Beleza, mais um projeto para vocês utilizarem em aplicações diversas.
Esse foi mais um vídeo do curso de microcontrolador Speak aqui do WR Kids Channel. Como sempre, clique em gostei e compartilhe com todo mundo, que isso me ajuda pra caramba. Aqui tem vídeo todo dia, então se inscreva para não perder nenhuma novidade, que às vezes até tem mais de um vídeo por dia para vocês. Nos sigam em todas as redes sociais. Se ficaram dúvidas, save our souls. Comente aqui embaixo que responderemos o mais breve possível. Valeu pela audiência de sempre, aquele abraço e até a próxima!